Graças a paz, querida igreja, PG falando aqui, mais um vídeo, na verdade o último vídeo do capítulo 1 do módulo 1. Já vimos que fomos criados para glorificar a Deus e encontrar prazer nele. E vamos culminar essa jornada entendendo como a nova aliança, o novo pacto, estabelecido em Cristo, é o ápice do plano de Deus para restaurar a humanidade ao seu propósito original de glorificá-lo. Nova aliança, né, pastor? É aquele novo contrato com Deus que o senhor falou lá no começo. Exatamente. E lembrando, é muito mais do que um contrato. É a manifestação suprema da graça de Deus, que nos capacita a viver para o louvor da sua glória. Toda a Bíblia fala disso, mas tem um texto em Efésios, capítulo 1, que Deus descreve de forma sobrenatural a obra redentora dele e que nos resgata e nos direciona para ele. Então vamos lá, pastor, que o vídeo é curto e, pelo visto, é bastante assunto. Primeiro ponto que Deus fala nesse texto é a eleição para a glória de Deus. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Sabe com qual propósito? De manifestar a glória dele? Exatamente. Olha o que a Bíblia fala. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor e nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, a qual nos concedeu gratuitamente no amado. Poxa, pastor, que negócio incrível, hein? Exato. Não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu. E o propósito dessa escolha é o louvor da glória da sua graça. Que mais? Em segundo lugar, temos redenção e perdão. Pelo sangue de Cristo, temos a redenção e o perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Essa graça abundante nos resgata da vida sem propósito e nos direciona para ele, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então ele nos resgata e dá sabedoria e prudência. O que é isso? Sabedoria é o conhecimento de Deus para você entender como as coisas são. E prudência é o conhecimento de Deus para você saber o que fazer com essa informação. E para que tudo isso? É para que você entenda como essa redenção vai nos tirar da escuridão e nos trazer para a luz, nos permitindo viver para o propósito para o qual fomos criados. Pastor, isso é muito profundo, a gente precisa estudar isso daí mais a fundo, hein? Nós vamos estudar mais para frente quando vermos a nova aliança, fica tranquilo. Em terceiro, fomos feitos herdeiros e selados com o Espírito Santo. A gente não tinha nada, éramos criaturas de Deus. Agora que nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a ser herdeiros em Cristo Jesus e selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. E tudo isso para quê? Para que vivamos para o louvor da glória de Deus? Exatamente. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, e a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, no qual também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da sua propriedade, em louvor da sua glória. Texto comprido e difícil, mas bonito e profundo, hein? Muito, e fique tranquilo, isso é só para dar um gostinho do que a gente ainda vai ver. Por fim, a nova aliança estabelece a unidade em Cristo, porque ela reúne tanto judeus quanto gentios em um só corpo, a igreja, para que juntos em Cristo glorifiquemos a Deus. Isso não está tão evidente em Efésios capítulo 1, mas está em Efésios capítulo 2, 11 e 22, quando Deus detalha essa maravilhosa união, mostrando que não há mais barreiras, mas somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Portanto, queridos irmãos, a nova aliança é a manifestação da graça de Deus que nos capacita a cumprir o propósito para o qual fomos criados, viver para o louvor da sua glória. Que esta verdade nos inspire a cada dia. Poxa, pastor, que maravilha, porque as coisas estão começando a fazer sentido. Fomos criados para Ele e Ele nos resgatou para Ele. Exatamente. E com isso nós vamos encerrar o capítulo 1 do módulo 1. No próximo vídeo, a gente ainda continua no módulo 1, mas vamos para o capítulo 2, que nos levará a uma nova dimensão do nosso propósito. Que Deus nos abençoe até lá. Até porque, como o senhor sempre fala, na nossa igreja só vai para o inferno quem quiser. E por isso que a gente sempre diz: leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.